Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, meus irmãos, nós continuamos a nossa série de devocionais aqui da Igreja Batista do Parque Industrial, a quem eu saúdo, a todos os irmãos, não só os irmãos da Igreja do Parque em São José dos Campos, mas a qualquer outra pessoa que esteja acompanhando essa série de devocionais. Que o Senhor nos abençoe. Nosso objetivo aqui é que a palavra do Senhor nos console, nos estimule. Acreditamos que ela é suficiente para nos consolar, para nos guiar, especialmente em tempos difíceis como este que nós estamos vivendo, enquanto não podemos nos reunir presencialmente, que este recurso nos ajude então a sermos mantidos, alimentados pela palavra do Senhor nessas pequenas devocionais. Eu gostaria de propor hoje que nós estudássemos o primeiro capítulo, os primeiros 11 versículos do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 11. O texto vai dizer assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Esse é um texto maravilhoso da palavra do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, aqueles que têm mais familiaridade com as Escrituras, sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos, Atos é a continuação da obra de Jesus através dos seus discípulos. Então aqui o Espírito Santo é quem continua a obra de Jesus aqui no livro de Atos. O nosso Senhor, ele aparece durante 40 dias, nós vemos aí no versículo 3 essa informação, né, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, ou seja, ele dá instruções de como os apóstolos deveriam agir, o que eles deveriam fazer, e depois disso então ele é elevado às alturas. Meus irmãos, Jesus prometeu através dos anjos que iria voltar. Nós vemos isso no versículo 11, os anjos se aparecem do lado dos irmãos que estão olhando para cima, vendo aquela visão incrível, maravilhosa, e aliás, a própria figura de 2 varões vestidos de branco, né, anjos do seu lado, fazendo uma pergunta interessante, né? Varões, por que vocês estão olhando para o céu? Imagina, quem que não olharia? Uma coisa impressionante daquela. Mas qual é a ideia dos anjos aqui? É manter o foco dos discípulos. Então ele responde, né? Ele não responde a pergunta, mas ele continua, os anjos continuam a intervenção deles, dizendo que esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, voltará, virá do mesmo modo como o vistes subir. Então, meus irmãos, é isso que deveria mover a nossa vida. É aqui que eu queria colocar o nosso pensamento. O Senhor prometeu, e Ele cumpriu várias das suas promessas, inclusive uma que era impossível de qualquer homem nesse mundo cumprir, que era vencer a morte, ressuscitar da própria morte. Ele mesmo fazia isso com o seu poder. Então é isso que devia mover a nossa vida enquanto nós estamos ainda nesse mundo. Trabalhar para a continuação das obras do nosso Senhor, que é exatamente a proposta do livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto isso, aguardar o cumprimento das promessas do nosso Senhor. Nós sabemos que Ele é poderoso para cumprir todas elas. Ele prometeu que ressuscitaria, Ele cumpriu. Ele prometeu que o Espírito Santo viria,
E ele cumpriu. Não muito tempo depois desse relato aqui, aliás, só 10 dias depois, acontece o Pentecostes, né, que é a descida do Espírito Santo. Ele já tinha prometido isso em João, no capítulo 14, quando ele diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, e ele estará convosco para sempre." Meus irmãos, isso é maravilhoso, né? Nós não estamos sós, né? Nós temos o Espírito Santo, nosso Paráclitos, né? E o Espírito Santo, ele não é só o Consolador, ele é também aquele que aconselha, que exorta, que fortalece e que estimula. Então nós temos o Espírito Santo, né? Agora, por que nós precisamos do Espírito Santo? Por que nós precisamos do consolo, da exortação, do estímulo do Espírito Santo? Meus irmãos, isso é porque nós temos problemas, né, enquanto vivemos neste mundo. Nós ainda vivemos aqui nessa luta contra a nossa decadência, contra o pecado e o próprio sistema mundano que nos rodeia. Essas coisas nos trazem problemas, atrapalham a nossa relação com Deus, com os nossos irmãos. Então é difícil viver aqui, né? Especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos. São dias terríveis. E quando eu falo essas coisas, eu não quero passar a ideia de que parece que nós estamos aqui falando para vocês. Não, eu falo para você e para mim. Irmãos, nós também somos atingidos pela incerteza dos dias à nossa frente. E com essa confusão, então, né, política, essa falação, essa coisa, nós olhamos para o horizonte, mesmo que próximo, e não vemos assim o céu muito claro, né? Parece que há uma nuvem de incerteza, de confusão, e isso afeta a nossa vida, né? É tudo muito confuso. Então isso é para mim, é para você, mas é para mim e é para todos nós. Nós vivemos dias difíceis. Então nós precisamos do consolo do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Agora, conforme eu já falei antes, enquanto ainda nós estamos nesse mundo, a nossa atitude não deve ser de ficar parado olhando para o céu, né? Deve ser a de continuar as obras que Jesus Cristo começou. Agora, sabe que o que atrapalha a gente às vezes é exatamente a curiosidade. Nós vemos os irmãos aqui olhando para o céu, boquiabertos, tá certo que foi uma visão incrível, mas os anjos estão aqui para nos auxiliar, e o que eles dizem servem para nós, manter o foco. Então, ao invés de estimular a nossa curiosidade, ou tentar determinar a data que Jesus Cristo vai voltar, nós deveríamos era trabalhar, porque Ele vai cumprir as suas promessas. Então, até que a volta de Jesus aconteça, e nós não sabemos quando isso vai se dar, nós devemos compartilhar o Evangelho. Foi para isso que nós recebemos o poder do Espírito Santo, que está aqui no versículo 8. "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria." Ou seja, o alcance do Evangelho seria um alcance mundial, um alcance amplo. Isso se daria pelo poder do Espírito Santo. Então, poder aqui, irmãos, não é para dar status para ninguém, mas é para capacitar as suas testemunhas. E é interessante que a palavra testemunha aqui no original significa literalmente a pessoa que dá vida pela sua fé. E foi exatamente isso que aconteceu com os primeiros discípulos, né? As primeiras testemunhas de Cristo, eles deram a sua própria vida. Então nós devemos confiar nas promessas que o nosso Senhor fez. Ele é capaz de cumprir todas elas, enquanto trabalhamos pela continuação da obra de Jesus aqui nesse mundo. Afinal, meus queridos, nós não estamos aqui para sempre, né? Nós somos forasteiros. Pedro, quando escreve suas cartas, ele chama os seus destinatários de peregrinos e forasteiros neste mundo. E é isso que nós somos aqui nessa terra. Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós estamos aqui de passagem. Então, louvado seja o Senhor por isso. Tudo aqui é passageiro. Até as nossas lutas, as nossas dores e as nossas dificuldades, tudo isso vai passar. Deus nos alivia do nosso sofrimento, o Espírito Santo nos consola com a sua presença maravilhosa. Nada, meus irmãos, acontece em nossa vida de forma que não possamos suportar. Nós temos essa promessa maravilhosa nas Escrituras, quando nós lemos Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento,
de sorte que a possais suportar. Então, meus irmãos, nós temos muito trabalho a fazer, né? Ao invés de ficarmos aí lamentando, né, olhando para o céu, ou estimular a nossa curiosidade, que nos faz também parar nas nossas atividades e naquilo que nós precisamos fazer e temos de fazer. Então, ao invés dessas coisas, nós temos uma excelente ocupação até a volta de Jesus. Você não gosta de esperar, né? Você deve ser como eu. Ninguém gosta de esperar. Então, enquanto estamos nesse compasso de espera, enquanto o Senhor não volta, ocupe o seu tempo trabalhando, espalhando a mensagem do Evangelho, sendo uma boa testemunha de Cristo, inclusive estando pronto para pagar o preço se esse for requisitado. Né? Que o Senhor nos ajude a mantermos ocupados na continuação das obras do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, do seu poder, nos seus apóstolos, nas suas testemunhas, na sua igreja, que somos nós hoje. Que o Senhor, então, nos ajude, nos fortaleça, que nós descansemos nas promessas do nosso Deus, Ele é capaz de cumprir todas elas, que aguardemos as promessas do nosso Senhor, mas de forma ativa e não passiva, e que a sua glória seja conhecida não só na localidade que nós vivemos, mas também além-mar, além de fronteiras, onde quer que seja possível nós fazermos alguma coisa para a glória do Senhor, que o Senhor nos estimule, que o Espírito Santo nos ajude nessa obra. Que o Senhor a todos abençoe, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.